Boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco através da conexão. Cremos e por isso desejamos a todos uma bênção especial no culto desta noite. Nós vamos ler São Mateus, capítulo 16, começando com o versículo 24. É uma escritura bastante conhecida de todos nós, mas eu creio que é uma hora muito boa para meditarmos nela. Ontem nós estivemos lá em Ivaiporã e aproveitamos, ministramos a ceia para os irmãos. Nós não fomos no segundo sábado, motivo da chuva. E hoje tivemos folga, não é? Durante a manhã. Assistimos o culto de Goiânia, através lá do recanto. Quantos ouviram? Muito bem. Foi muito bom, foi um culto de ensinamento, palavras de estímulo, que nos ajude nos ajuda nesta caminhada, né? Vamos ler? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Grande Deus, nós pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo venha para vivificar a tua palavra em nossos corações. Venha e tome o controle deste ambiente, tome o controle da nossa vida. Nós te pedimos e desde já somos muito gratos no precioso nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Podeis assentar. Damos graças a Deus por mais esta grande oportunidade que Ele está nos concedendo em poder virmos para mais este culto de Santa Ceia, que é um presságio do culto que teremos ali, nas bodas do Cordeiro, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, amados, na mensagem abandonando tudo, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, abandone tudo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, levar uma vida com mais tranquilidade, sem muita responsabilidade, como que fazendo de conta, né? Então esse perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, negar-se a si mesmo, renunciar tudo, por amor de mim e do Evangelho, esse salvá-la-á.
Aí ele faz uma pergunta: que aproveita o homem granjear, ganhar o mundo inteiro? Eu conheço muitos que têm muitas propriedades e quando morre não leva nada. Fica tudo aí. É verdade. É coisa para a gente refletir. Por que tanta correria? Por que tanta guludice? Por que deixar o olho crescer mais que a barriga? E fica orgulhoso. Muitos deles são orgulhosos. Entra numa caminhonetona aí, se você facilitar, eles passam por cima. Diz que o dinheiro compra tudo, né? Mas quando morre, fica tudo aí, não leva nada. E o profeta que Deus tem nos enviado disse que a parte ruim disto não é a morte. A parte ruim é o juízo depois da morte. Porque Deus não vai perguntar o que você fez lá no mundo, quanto que você granjeou, não é? Qual é o nome, a posição que você teve entre a sociedade, qual a posição social, você foi prefeito da cidade, o vereador, foi governador do estado, presidente do Brasil. Ele não vai perguntar isso. Ele vai perguntar o que você fez com o meu evangelho, o que você fez com a minha palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eles, infelizmente, muitos, né? O que deveria ser colocado em primeiro lugar, eles deixam para depois, se sobrar tempo. Se não. Então, na mensagem Abandonando Tudo, aqui no parágrafo 152, eu quero comentar pouco e quero ler mais. Porque se eu estou lendo, estou refletindo para vocês aquilo que Deus falou através de seu profeta. Amém. Então, o nosso profeta nos diz, não estou encontrando, rapaz, onde é que está? Tão longe assim, tão difícil assim. 152 eu citei, né? Está aqui. Ele diz, olha, Deus não será subestimado em nada. Pelo menos Deus não pode ser, não deve ser subestimado em nada. Ele deve ser, digamos assim, prioridade, como é que fala? Prioridade na vida de cada ser humano. Ele deve ter a preeminência. Então, o irmão Branham está dizendo, Deus não será subestimado em nada. Não, Senhor. Você não pode fazer isso, porque Deus cuida disso. Amém. Então, nós sabemos que em tudo nós devemos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Deus primeiro. E depois, então, no parágrafo 134, o profeta diz, você tem que abandonar tudo. Isso mesmo. Você tem que abandonar tudo para segui-lo. Mas aquele que abandonar tudo e segui-lo, Deus recompensará com as bênçãos abundantes, tanto de coisas físicas, terrenas, e principalmente das coisas espirituais. Ele disse, aquele que deixa pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, casa, terra, por amor de mim, terá 100 vezes tanto nesta vida, 100 vezes tanto,
e, finalmente, a vida eterna. Então, o profeta está dizendo, você tem que abandonar tudo para segui-lo. Mas aquele que abandonar tudo e segui-lo, Deus recompensa com as bênçãos abundantes, de riquezas e etc. Não há nada que se compare a isso. Há alguma coisa melhor de que ser herdeiro da vida eterna? Se essa vida aqui, nesse mundo que não passa de um hospital para pestilentos, aquele que tem muita saúde ainda tem alguma coisinha para reclamar. Meu médico cardiologista, eu ia lá para examinar o coração, a máquina, né? Aí ele me examinava e fazia eletro, dizia, olha, seu coração está melhor que o meu. E de fato, coitado, ele já partiu, né? Então, aquele que tem muita saúde, que pensa que está muito bom, mas ainda tem problema. E lá não haverá essas coisas. Morte, melhor dizendo, doença é sinônimo de morte. E lá não haverá morte. Amém. É somente vida e vida com abundância. Então, irmão Branham está dizendo, não há nada que se compare a isso. Tem alguma coisa para ser comparada? Não. Meu Deus. Vou voltar um pouquinho mais aqui nessa mensagem. Nós estamos concluindo ela, né? Quem sabe se quinta-feira nós vamos terminar. Acho que não. Ainda tem alguns parágrafos. Então, o irmão Branham diz, vamos pensar, primeiramente, no nosso pai na fé, Abraão. Abraão abandonou sua própria terra, a propriedade que possuía e tudo mais. Ele foi chamado para fora de Ur da Caldeia. E ele abandonou sua terra, sua casa, seu povo e tudo e seguiu a Deus. Você já se colocou no lugar de Abraão? Abraão, saia da sua casa, da sua terra, saia do meio de sua parentela, deixe tudo e vá para um lugar que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Amém. E tu serás uma bênção, Abraão. Te abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas, em outras palavras. Então ele saiu sem saber para onde ia. Então o profeta diz, ele teve que abandonar tudo, deixar tudo para trás. Abandonou sua terra, sua propriedade ali na Caldeia, em Ur. Ele abandonou a sua propriedade, Deus lhe deu toda a terra prometida. Deus retribuiu com muitos juros. Meu Deus, mandou que Abraão olhasse para o leste, norte, oeste, sul e disse, eu dou tudo a você. É tudo seu, Abraão. Amém. Nós não estamos delirando. Se a palavra de Deus, se assim diz o Senhor. Agora, amados, o profeta disse, esse é o problema com os cristãos esta noite. Deus nos dá. Deus tem feito a promessa, mas temos medo de investigar. Eu diria assim, olha, nós não fazemos conta de investigar, de parar, assimilar. O que é que nos pertence? O que é que Deus tem nos dado? Mas o profeta está usando a palavra, mas temos medo de investigar.
Esquecemos que quando somos cristãos, somos herdeiros de cada promessa na Bíblia. Somos herdeiros de tudo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tudo que Deus prometeu é seu. Amém. Então ele disse assim: eu acho que é isso que os cristãos devem fazer esta noite. Descobrir o que você tem. Descobrir o que lhe pertence. E então, quando você alcançar uma revelação daquilo que Deus tem lhe prometido e reconhecer que é seu, você terá uma fé suprema. Nada vai te impedir. Mas a gente fica assim, esperando, não é? Então você vai ser herdeiro das bênçãos de Deus quando? Quando Jesus vir? O profeta pergunta: amanhã? Não, é agora, é hoje, somos herdeiros agora. Amém. Então ele disse: acho que isso é o que os cristãos devem fazer nesta noite, descobrir o que você tem. Então ele diz assim: se algo fica um pouco alto que eu não consigo alcançar, eu pego uma escada, subo até ela. Se algo parece um pouco fora do alcance de uma promessa na Bíblia, algo que Deus prometeu, ele diz: eu ficarei de joelhos e subirei a escada de Jacó até alcançá-lo, porque é meu. Deus me deu. Amém. Agora, amados, paremos e pensemos um pouquinho. Vivemos em um mundo que a grande maioria dos seres humanos são religiosos. Por isso temos igrejas e mais igrejas, doutrinas e mais doutrinas. É verdade. E cada uma delas proclamando ser a verdade, quando a verdade é uma só. Não existe duas verdades ao mesmo tempo. Só existe uma verdade e o resto é mentira. E o que é verdade? A palavra de Deus é verdade. Amém. Então Deus veio ao nosso encontro, ao nosso encalço, e deu a nós a revelação de sua palavra. Nós não estamos seguindo um defunto, não, nada disso. Você já parou para pensar? O batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, isso não é de William Branham, isso está na Bíblia. É a doutrina apostólica. William Branham foi usado por Deus para trazer para nós a restauração da doutrina apostólica. Crer que há um só Deus, isso é bíblico. Então, Deus tem feito isso para nós. Mas vamos concluir pensando um pouquinho mais. O nosso Elias diz assim: concentremos nossas mentes em tudo o que dizemos, quer dizer, em tudo o que falamos, para que então, se há algo que o Senhor quer que você saiba, que lhe seja dado. Concentremos nossas mentes em tudo que dizemos e ouvimos, para que então, se há algo que o Senhor quer que você saiba, lhe seja dado. Não estamos parados aqui somente para ser visto pelos demais. Não vimos aqui para que os demais vejam que classe de roupa trazemos e etc. Nós vimos com um só propósito: para ouvir a palavra. A palavra vindo a nós. E desejamos a palavra que procede da boca de Deus, porque somente a palavra permanecerá. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus.
A palavra é a única coisa útil, é o único que pode nos ajudar. Aí ele diz assim, além do mais, somos uma gente moribunda. Estamos aqui de passagem. Quem escapar da morte enquanto é novo, de velho não escapa. Se Jesus não vier logo. É isso verdade? Parou para pensar um pouquinho nisso? Somos uma gente moribunda. Todo ser humano está rumo à eternidade. E temos este tempo de vida para decidir por qual das duas estradas vamos viajar. Qual das duas estradas vamos escolher? Os dois caminhos, há um largo e um estreito. Uma porta apertada e uma porta larga. Até aqui, Ebenezer, nos ajudou o Senhor a fazer essa escolha. Temos escolhido esse caminho estreito, apertado, espinhoso. Amém. Mas é o caminho que conduz à vida. Então, temos esse tempo de vida para decidir por qual das duas estradas vamos viajar. Assim tratou Deus com Adão e Eva, e assim trata conosco também. Se Deus não poupou Adão, que foi o seu primeiro homem, Eva, a primeira mulher, Deus não os poupou, Deus cumpriu a sua palavra. Olha, será que ele vai poupar o povo desta última era? Pregador de rosas, prega os espinhos também. Prega que Deus é amor, mas também é um Deus de justiça. Amém. Meu Deus. Assim tratou Deus com Adão e Eva, e assim trata conosco também. E devemos recordar-nos disto. Seja o que for que façamos, não importa quão prósperos cheguemos a ser nesta vida, sem Ele, sem Cristo, perderemos tudo completamente. E se Ele, Cristo, é o tudo, então seríamos uma gente muito nécia em não aceitá-lo. Eu disse a Ebenezer, até aqui, não é? Tem nos ajudado o Senhor, nós o temos aceitado como nosso Salvador, como nosso curador, como nosso libertador, como nosso tudo. Amém. Mas o profeta diz, não é somente aceitá-lo, mas também preservá-lo. Ele não pode ser subestimado por ninguém, em nada. Não somente aceitá-lo, mas também preservá-lo e estimá-lo, porque é algo de suma importância. E depois que você o obtém, irmão Brana disse, olha, a promessa é tua, ela te pertence. Mas se uma vez você a alcança, não te vai ser muito fácil possuí-la, porque você vai ter que lutar, você vai ter que tirar o inimigo, porque ele vai se opor. Lute. Lute com tudo que há em você. Na mensagem a ele, ouvi aquele senhor velhinho, disse, enquanto eu tiver um dente na boca, eu vou mastigar o diabo. Não dê moleza para ele, não. Meu Deus. É algo de suma importância. E depois que você obtém, não vai colocá-lo sobre a mesa. Deixar lá no cantinho.
A mensagem porta nas portas. Esse é o tema da mensagem, porta nas portas. O profeta de Deus diz que muita gente aceita Jesus e dá oportunidade para ele entrar só na primeira porta. E fala para ele, ó, fica sentadinho no sofá aí, viu? Se quiser assistir um programa de televisão, está aqui o controle. Mas aqui na minha cozinha você não vem não, viu? Não vai mexer na minha geladeira, viu? E muito menos entrar no meu quarto. Coitado. Ele não tem nenhuma recepção. Mas ele quer ser o seu Senhor. Senhor é dono de tudo. Ele não é entrando, não, mas ele é dono de tudo. Então ele vai onde ele quer. Ele vai lá no fogão, vai na geladeira e come as coisas, faz um sanduíche do jeito que ele quer. O Senhor é bem-vindo. Amém. Tudo aqui te pertence, até o meu coração. Aleluia. Então, o profeta está dizendo, não vai colocá-lo sobre a mesa, é algo que deve ser posto em operação. Isso seria como ir ao médico para obter remédio e logo armazenar esse medicamento. Vai ao médico, pega a receita, vai na farmácia, havia a receita, quer dizer, compra o remédio e chega em casa e guarda o remédio lá na prateleira. Não usa, não toma o medicamento. Mas se você vai para obter o remédio, tome-o. Se você tem algum mal e esse medicamento é para te aliviar-lhe, então tome o remédio que o médico lhe dá e somente da maneira que ele indicou que fosse tomado. Se é uma gotinha só por dia, toma uma gotinha só, não vai tomar 3 ou 4. Se é para tomar 2 vezes por dia, não vai tomar um vidro de uma vez inteira, né? Um vidro inteiro de uma vez. Como o pastor Albertino faria, em vez de pegar a medida para tomar o xarope, a tosse, estampava o vidro e virava na boca, aquele trem doce, gostoso. Acho que eu tomei quase uns 10 vidros de xarope, quando eu vi a diabetes estava lá em cima. O açúcar no sangue estava... Eu falei, mas o que está acontecendo? Nunca tive diabetes. Veja que conselho. Somente da maneira que o médico indicou que fosse tomado. Porque às vezes somente uns quantos minutos pode causar uma grande mudança no resultado. É verdade? E como sabemos se nesta situação hoje, um só minuto em sua decisão pode determinar o seu destino eterno? Misericórdia. Eu disse ontem lá em Ivaiporã, e eu sempre gosto de falar para os jovens, que o seu amanhã está olhando para o seu hoje. O seu amanhã está dependendo do seu hoje. Porque hoje você está semeando, hoje você está plantando. E a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu disse ontem lá, você quer nadar de braçada? Então nade. Fume, beba à vontade mesmo. E amanhã ou depois você vai ter a sequela. Então, amados, o profeta está nos dizendo, porque às vezes somente uns quantos minutos pode causar uma grande mudança no resultado. E como sabemos, nesta situação hoje, um só minuto na sua decisão pode determinar seu destino eterno. Tome o remédio exatamente como ele o dá. Amém. E esse medicamento, esse remédio para a vida eterna é a palavra de Deus. Porque a palavra é Cristo. Cristo é a palavra.
Se você obedece à palavra, você está obedecendo a Cristo. Se você não obedece à palavra, desobedece-a, então você está desobedecendo ao próprio Senhor Jesus Cristo, o qual você diz que o ama. Irmão Brana diz, não vá você atribuir menos a Deus e esperar que Ele te leve ao céu um dia com todo o seu pecado. O que é pecado? Não é fumar, não é beber, não é jogar, não é fazer isso, fazer aquilo. O profeta tem nos ensinado, pecado é incredulidade, misericórdia. Nós não somos incrédulos, mas muitas vezes agimos como se fôssemos. Deixa o certo pelo duvidoso. Deixa o certo pelo errado. Irmão, disse o profeta, eu digo, isso significa muito mais do que correr e apertar a mão do pregador. Eu pertenço à igreja, o meu pastor é o fulano de tal, e ele é uma boa pessoa, e etc. Ou ser aspergido com algumas gotinhas de água sobre a cabeça. Isso significa muito mais de que subir ao altar e tomar a comunhão e voltar e assentar-se em seu assento. Deus quer mais que isso. Isso faz parte daquilo, mas isso não é tudo. Significa muito mais de que subir ao altar, tomar a comunhão e voltar e assentar-se em seu assento. Isto significa uma entrega total a Ele. Morrer para si mesmo e obter uma antiquada, rústica religião que limpa como o céu azul, como estava nesta tarde. Durante quase todo o dia, lá em Engenheiro Beltrão, estava embaçado, meio nublado, meio enfuscado. Aquele ventinho frio. Mas agora à tarde, parece que as nuvens encostaram por algum lugar e o céu azul apareceu. É a comparação do nosso Elias. Uma religião que significa como céu azul, limpa, matadora de pecado, que te deixa limpo, amém? Não apenas encobre o pecado, mas te deixa limpo. Ele diz, aleluia, te limpa, te queima, te esfola, te esteriliza e te faz uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, amém? Oh, que coisa! E ele diz, isso vai te segurar durante as provações, amém? Oh, ele disse, eu sinto vontade de gritar agora, isso é tremendo, sim, Senhor, porém é a verdade. Amados, é a nossa vez, é a nossa oportunidade. Vamos renunciar a nós mesmos. Vamos orar mais, vamos vigiar mais. Uma palavra é um pensamento expresso. Então, antes de você expressar aquele pensamento, antes de você falar a palavra, você deve orar e ter discernimento. O que vai causar aquele pensamento expressado? O que vai causar aquela palavra? Que depois de falada, depois que o pensamento é expressado, aí é só Deus para apagar. Só o sangue de Jesus. É verdade.
Vamos reconhecer a nossa posição em Cristo. Somos verdadeiramente um povo privilegiado. Aleluia. Somos a família de Deus. Somos um povo querido por Ele. Amém. Somos um povo elegido, predestinado por Ele. E segundo a Bíblia, que o profeta revelou para nós, restaurou para nós, nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Então guarde o que tens, para que não perca a sua coroa. Senhor Deus, vivifica, Pai, a Tua palavra em nosso coração, colocando a Sua palavra em primeiro lugar na nossa vida. Nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar no nosso coração. Eu oro por esta amada igrejinha, Pai. Somos um grupinho bem pequeno, mas o Senhor não está preocupado com a quantidade. O Senhor está preocupado com a qualidade. Aleluia. O Senhor virá para levar um povo especial, zeloso de boas obras, do qual, pela graça do Senhor, nós faremos parte. Fica conosco, Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém.